Jornal da Educação, desse dia 13 de abril de 2023, destaca como notícia inicial a realização pelo Ministério da Educação de um encontro com a União dos Dirigentes Municipais de Educação sobre aspectos da avaliação da alfabetização. A Undime tem uma capilaridade grande, porque congrega as secretarias municipais de educação de todo o Brasil e tem, naturalmente, dentro do processo da educação infantil, a predominância sobre todo o sistema educacional das cidades. Óbvio que os estados têm ações complementares, porque muitas das vezes há municípios que têm dificuldades em gerir a sua renda, a sua rede, e traz realmente a integração com a rede estadual. Mas, predominantemente, cabe aos municípios a primeira infância e tendo nesse conjunto o processo de alfabetização como a fase final da educação infantil. Mas tivemos essa reunião e essa reunião foi debatida amplamente e os resultados estarão sendo trabalhados em programas integrados do Ministério da Educação com as secretarias municipais de educação. Então, é um encontro positivo e que temos realmente que observar que tem sido frequente essa aproximação das prefeituras com o governo federal. No cenário internacional, nós destacamos um projeto que é um projeto que vem ganhando mais amplitude, que é o Educação Transforma Vidas. É um projeto que a Unesco tem se debruçado fortemente nesse encaminhamento, não só para países em desenvolvimento, como países já desenvolvidos, mas com uma série de ações que trazem realmente esforços para a transformação da sociedade. E a Unesco, como órgão maior mundial que congrega os programas educacionais, tem destacado realmente dentro dessa linha, colocando como centro da missão da Unesco de construir a paz, erradicar a pobreza e impulsionar o desenvolvimento sustentável. São os três pilares: a construção da paz, a erradicação da pobreza e impulsionar o desenvolvimento, fazem parte dessa missão, que é a missão através da educação transforma vidas. Então é interessante as instituições participarem e analisarem. Muitas escolas hoje têm uma vinculação com a Unesco, é um programa das escolas associadas à Unesco, mas não só essas escolas, mas todas podem perfeitamente usufruir de alguns princípios estabelecidos na Unesco para as escolas de educação básica, especialmente, mas também alguns reflexos no ensino superior. No âmbito do Congresso Nacional, nós destacamos o Senado Federal, que aprovou um requerimento de avaliação do Plano Nacional de Educação. É uma proposta feita por uma senadora que permitiu a aprovação de um princípio de acompanhamento mais de perto do Plano Nacional de Educação, que está terminando e vamos ter outro no próximo ano, mas já temos os primeiros trabalhos sendo desenvolvidos. E avaliar o atual plano, o que está terminando, é importante e por isso foi aprovado a criação desse grupo que vai analisar, avaliar realmente através da Comissão de Educação. E também um outro projeto que é interessante, que foi aprovado, que estabelece o atendimento integral a alunos com transtornos de aprendizagem em universidades públicas e privadas. É um projeto que tem realmente uma abrangência significativamente grande, que é o atendimento integral a todos os alunos com transtorno de aprendizagem, tanto das públicas quanto das privadas. Falo em universidades, mas naturalmente vai acabar se estendendo às demais instituições, centros universitários e faculdades, porque o projeto está iniciando agora e as emendas vão acontecer ao longo desse período de análise na Câmara e depois no Senado Federal, ou no Senado Federal, como começou, e na Câmara dos Deputados. Mas vamos ter essa análise nas duas casas legislativas do projeto de lei. Destacamos também o ministro da Educação foi convidado a ir à Câmara dos Deputados para falar sobre a continuidade do programa das escolas cívico-militares. Mas aproveitou o ensejo e na Comissão de Educação discorreu sobre as prioridades da educação que estão estabelecidas pelo Ministério da Educação. Foi uma audiência longa, foram 8 horas de duração, onde foi possível
deputados apresentarem, né, questões, e o ministro foi respondendo, com a sua equipe, foi respondendo pontos que foram sendo colocados. Óbvio que tudo isso ainda são promessas, mas é importante que esse diálogo do Ministério da Educação, do Ministro da Educação, com a Câmara dos Deputados para responder um assunto e estendeu-se para outros assuntos sobre as prioridades. Brasília terminou agora, nessa quinta-feira, a reunião do Conselho Nacional da Educação relativa a abril. Não foram muitos processos analisados, alguns da Câmara de Educação Superior com maior intensidade. A Câmara Básica discutiu alguns assuntos, mas não tinha na pauta nenhum processo especificamente para ser deliberado. E no Conselho Pleno tinham 4 processos, sendo a maioria de recursos, mas um deles de revisão de algumas normas estabelecidas pelo Conselho. Não foi divulgado ainda o resultado, isso será feito através de, normalmente, às sextas-feiras, divulgação do resultado dos processos relatados, mas está demorando bastante para ter a divulgação dos pareceres. Mas temos pelo menos a notícia do que foi aprovado, do que não foi aprovado, muitos processos de convalidação de estudos, recursos contra instituições, mas processos relevantes de impacto em termos assim, de educação não tivemos nenhum. Tivemos só processos de interesse de instituições na sua quase totalidade. Em cada edição do Jornal da Educação, nós destacamos uma orientação técnica. E nessa edição nós vamos falar sobre um parecer que foi transformado em resolução da Câmara de Educação Superior de alguns anos já, mas que fala do tempo de integralização dos cursos e a carga horária dos cursos de graduação. Esse parecer ele não foi modificado, tem alguns outros pareceres que trazem uma certa relação, mas a base é a mesma, ou seja, a proporcionalidade de carga horária com tempo de integralização, e normalmente esses cursos variam de 3 anos até 6 anos, 7 anos, de acordo com o foco do volume de carga horária. Lembrando que a aula, corresponde a 60 minutos. Então, se um curso tem, por exemplo, 3.000 horas, não são 3.000 horas vezes 50 minutos ou 40 minutos, como antigamente acontecia. São 60 minutos, são 3.000 horas vezes 60 minutos. Então, você multiplica aí, você atinge o número de minutos e retalha do jeito que você quiser. A aula pode ter 25 minutos, 43, 18, cada instituição tem liberdade de definir o pedaço da aula, mas a carga total tem que ser seguida de acordo com o que está estabelecido nas diretrizes curriculares para cada curso, nos projetos pedagógicos das instituições, lembrando que não são computados como horas as atividades de provas, etc. Então, isso, dependendo do projeto pedagógico, pode até ser considerado um pouco, mas nem tanto. Entre as entidades que destacamos em cada edição, nós vamos falar da Associação Brasileira de Educação à Distância, a ABED, que foi fundada já há mais de 25 anos e tem, nesse ano, a realização de um congresso, que vai ser em outubro, no Rio de Janeiro, sobre educação à distância e alguns aspectos correlatos. A associação está em fase de nova diretoria, de eleição, teremos agora em maio 2 chapas concorrendo, mas a posse do novo presidente, que substituirá o professor Frederico Lito, só acontecerá durante o congresso em outubro. Mas temos aí realmente uma apreciação, democraticamente é importante, são 2 chapas compostas por associados dedicados à instituição, mas a ABED tem realmente uma missão bastante significativa, que é ajudar a impulsionar o desenvolvimento da educação à distância no país. A última matéria que destacamos é sobre o Instituto. O IPAE tem trabalhado fortemente em apoio para a geração de novos negócios nas instituições. É fundamental para isso que, além de uma consultoria pensada e organizada nesse sentido, que também um evento voltado à geração de novos negócios acontecerá no Instituto nessa próxima semana. Então, nós temos aí realmente a necessidade de estabelecer alguns apoios, formas colaborativas com as universidades, centros universitários, faculdades, escolas de educação básica também, de geração de novos negócios.
Dificilmente as instituições sobreviverão nesses próximos anos se ficar vivendo só de aluno regular. Então tem outras oportunidades, obviamente no campo da educação, prioritariamente, mas tudo isso tem sido objeto de estudos e de colaboração no Instituto para as instituições. Então assim encerramos essa nossa edição desse dia 13 de abril e estaremos na próxima semana novamente com vocês numa próxima edição do Jornal da Educação no dia 18, na terça-feira da próxima semana.